Olá, humanos! Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite para você que me escuta. Muito prazer, eu sou o Thiago Delongas, otaku, desenhista, maníaco por jogos de gacha e, nas horas vagas, eu sou um Shinigami. Hoje é um episódio especial, mais um, né, na verdade, depois de Aldnoah Zero. Porque se trata de um episódio onde eu vou falar de um anime que me fez querer ser quem eu sou hoje. Foi por conta dele que eu conheci outros animes fora os que passavam na TV e me fez querer, né? Eu me aventurei dentro do universo otaku por conta dele. Então, falar de Bleach é uma parada muito doida. E já faz tempo que eu queria trazer algo de Bleach pra cá. Que eu finalmente criei coragem e finalmente trouxe ele pra cá, né? E aproveitando que o anime vai ganhar a temporada nova em outubro, eu vou lançar essa possível série, entre muitas aspas, trazendo uma review de todos os arcos até o arco em que será adaptado na nova temporada. Tanto para quem viu o anime e quer refrescar um pouco a memória, tanto para quem nunca viu ou só viu alguns episódios, enfim. Antes de tudo, eu irei focar nesse episódio somente no arco 1 de Bleach, que é o substituto de Shinigami. Então, terá sim alguns spoilers do arco, mas apenas dele em específico. E como o Bleach tem uma caralhada de coisa, eu não vou estar falando tudo aqui porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Sendo assim, vamos direto ao ponto. Bleach começa nos contando a história de Ichigo Kurosaki, um rapaz que desde pequeno tem a habilidade de ver espíritos. Uma noite, ele acaba conhecendo Rukia Kuchiki, uma Shinigami. Só que um Hollow, que é uma espécie de espírito maligno, atacou a casa do Ichigo. Então, para salvar a família, o Ichigo ele decide lutar. E assim, a Rukia decide passar os poderes de Shinigami dela para ele, né? A partir dali, o Ichigo ele vira um Shinigami substituto. Eu tô me atrapalhando muito. Ele vira um Shinigami substituto, ou ceifeiro de almas substituto, como ficou na dublagem brasileira. E ele assume todas as tarefas de ter que fazer toda a passagem dos espíritos normais para a Soul Society, ou Sociedade das Almas, como ficou na dublagem brasileira. Sendo bem franco, tem muito termo adaptado do original para a dublagem brasileira, mas enfim. Fazendo essa passagem, os espíritos evitam de eventualmente se tornarem Hollows, que basicamente são os espíritos ruins que ficaram assim por terem sido atacados por um Hollow ou terem guardado algum tipo de ressentimento ainda em vida. Dali por diante, a história segue nos apresentando os personagens secundários. E no caso, são os amigos do Ichigo, a Orihime, Chad e o Ryu. E o Renji também, que aparece mais pra frente. Vamos lá. Bleach é mediano. Ok, pelo menos nesse primeiro arco em específico, ele é bem mediano. Acontece que ele tem o mesmo problema que Black Clover tinha no início. Era uma história que não sabia o que era. Se era um Ctrl-C, Ctrl-V de outro, se era um mangá de comédia, um mangá de ação. Então ele acaba muito por transitar entre um clima mais sério e com suspense para situações mais cômicas, do tipo: olha só o amigo do Ichigo que é mulherengo e é rejeitado por todas, e o outro é mais quietinho e ele pega todas, e outras coisas do tipo. Então, particularmente, essas partes de comédia não me agradam tanto, por serem bem sal, sabe? A comédia é muito pessoal, é muito relativo. Então, tem coisa que vai me fazer rir, tem coisa que não vai me fazer rir. E o que acontece em Bleach especificamente não me faz rir, né? Mas eu entendo que tem gente que gosta disso. Mas quando ele não tá tendo esses momentos mais cômicos, ele sabe mostrar ação e suspense. Tá, ação nem tanto, já que nesse primeiro arco, o Ichigo ele só faz balançar a espada a maior parte do tempo só pra matar a Hollow. Mas no quesito suspense, ele consegue fazer isso bem. E à medida que os eventos avançam, a gente vai conhecendo mais sobre aquele mundo.
Dentro daquele mundo, existem 3 lugares diferentes, ou 3 mundos diferentes, né? A Soul Society, que é onde os Shinigamis vivem. O Hueco Mundo, que é onde os Hollows vivem. E tem o Inferno, que dispensa apresentações. O conceito do Inferno, ele é apresentado logo nos primeiros capítulos. Ali por volta do capítulo 5, eu creio, eu não lembro exatamente. Eu sei que no anime é por aí, é no episódio 5. Mas no mangá eu não tenho mais ideia de onde seja. Nele, a gente tem um Hollow que era um assassino em vida. E ele virou um Hollow, acabou virando um Hollow, né, depois que morreu. E ele voltou para se vingar de um garoto e prendeu a alma dele dentro de um passarinho. Que até hoje é um meme bem famoso dentre os fãs, que é o famoso periquito do Shed, né? E assim que o Ichigo derrota esse Hollow, os portões do inferno se abrem atrás desse Hollow e levam a alma dele. Então, o conceito e toda a lore do inferno é muito interessante. Mas que ela foi esquecida por muito tempo na história e só veio aparecer no 4º filme do Bleach. E mais recentemente no One Shot, que muito provavelmente é o prólogo para uma possível nova saga. Então você tem todo esse conceito sendo trabalhado ali desde o início. É um conceito interessante? Sim. Foi só usado naquele momento, porque depois ele não se repetiu mais na história, a não ser, como eu falei, atualmente. Depois dali, a gente tem a curva da estrutura narrativa seguindo a sua ordem. Depois da introdução, que por si só já é o começo de tudo, né, de quando o Ichigo ganha os poderes e a gente é apresentado a todo o lance do inferno e tal, seguimos para o desenvolvimento, onde a gente conhece os amigos do Ichigo, né? E o próprio lida com o trauma do passado dele. Ele resolve as contas com o Hollow que matou a mãe dele quando ele ainda era pequeno. E somos apresentados também, pelo menos até aquela época, que era o nível mais forte de um Hollow, que era o menos grande. Que aí depois nos arcos seguintes a gente vê que o menos grande ele é simplesmente só o menor, sabe? É o menor dos níveis do nível mais forte de um Hollow. E tipo, esse bicho aí com um design bem da hora, facilmente bota medo em qualquer um que estiver assistindo, sabe? Eu adoraria muito ter visto como ficaria o menos grande no live action de Bleach, parando pra pensar. Só que, né, eles não colocaram o menos grande, só botaram o Grand Fisher, mas whatever. E é com o Ichigo derrotando o menos que a gente passa para os passos finais do arco. O clímax, que é quando a Soul Society toma conhecimento do Ichigo. Se por isso Byakuya Yakutsuki, que é o irmão mais velho da Rukia, junto com o Randy, eles vêm ao mundo dos vivos para levar a Rukia de volta para a Soul Society. Porque ela está sendo acusada de um crime grave de passar os poderes dela para um humano. O Ichigo, obviamente, ele acaba sendo derrotado, tentando impedir. E a conclusão disso é quando o Kisuke Urahara encontra o Ichigo ferido, cura os ferimentos dele e treina ele para liberar o verdadeiro poder dele de Shinigami e os poderes da sua Zanpakuto. Explicaçãozinha rápida. Kisuke Urahara, ou Tiozinho do Chapéu, que é a melhor coisa da dublagem brasileira de Bleach inteira, e ninguém pode discordar disso. Eu quero um compilado das vezes que chamaram o Urahara de Tiozinho do Chapéu. Sério, é perfeito isso. O Kisuke Urahara, ele é um carinha meio esquisito e misterioso, que tem uma loja de conveniência para coisas espirituais. Ele vende umas paradas ali para auxiliar os Shinigamis que patrulham ali no mundo dos vivos, né? Então ele vende essas bugiganga pra Shinigami. E o que é uma Zanpakuto? Bem, é literalmente as espadas dos Shinigamis. Quando as Zanpakutos elas têm o seu poder liberado, elas assumem a forma de Shikai, que é a metade do poder dela. Elas também possuem uma materialização humana. No caso da Zanpakuto do Ichigo, elas parecem com o vocalista do YouTube. Para que o poder da Zanpakuto seja liberado,
o Shinigami ele precisa saber o nome de sua Zanpakuto. E uma vez que ele gritar o nome dela, evocando seus poderes, você já vai ter andado meio caminho para ser um Shinigami minimamente forte. E é justamente isso que o Urahara ensina ao Ichigo. Que uma vez que as lições são ensinadas e elas acabam, é hora de partir para o próximo arco, né? O próximo passo, que é um novo mundo que nos espera, um perigo muito maior à espreita, e assim acaba o primeiro arco, com o Ichigo e os amigos dele indo em direção à Soul Society resgatar a Rukia, né? E bem, é basicamente isso, rapidamente, o que acontece no primeiro arco, né? E é isso, né? Como eu falei, dá pra você resumir o arco 1 inteiramente dessa forma. No geral, ele é um arco bem lento narrativamente, mas normal, né? Toda obra ela tende a ser um pouco mediana, ou a primeira impressão não acabar sendo 100% incrível. Mas o bom é que depois disso as coisas melhoram mais pra frente. E o Kubo, ele foi vendo o que os leitores gostavam. Eu poderia passar horas e horas falando de um monte de coisas sobre esse primeiro arco, mas eu sei que vocês não iam ter paciência pra tanto, e principalmente essa review não tá sendo pra destrinchar Bleach no geral, mas sim comentar esse primeiro arco no geral, sem muita informação, porque eu deixei passar muita informação. Tem muita coisa que é apresentada um pouco nesse início e nessa parte final. Então, afinal de contas, nem todo mundo viu a série, então eu não ia querer meter uma caralhada de informação pra alguém de primeira viagem, sem falar que eu ia estar dando muito spoiler. Apesar de eu já ter dado spoilers, alguns spoilers básicos, tem uma diferença entre o que vai te estimular a assistir e o que vai estragar a sua experiência. Então, não dá, eu tive que deixar muita coisa de fora, né? E sem falar que eu não sou lá muito fã de fazer coisas muito grandes, então pra eu falar de Bleach inteiro, ia ser um podcast de 2 ou 3 horas a rodo comentando tudo. Mas é como eu falei, Bleach não é necessariamente ruim, como muita gente diz. Ele tem esse início meio morno, e assim como toda história, ela vai se desenvolvendo e vai melhorando. Se o povo tem a cara de pau de recomendar o One Piece com a conversa de que fica bom depois do episódio sei lá quanto, então eu também tenho mais que o direito de recomendar Bleach e que você leia o mangá ao invés de ver o anime, já que o anime acaba enrolando bem mais por conta dos fillers, né? Pierrot, afinal de contas. Detalhe, o live action também é muito bom. O live action, ele pega o primeiro arco e deixa tudo amarradinho, sabe? Não é 100% fiel ao material original, mas ele pega a essência do que acontece, as linhas gerais, e deixa tudo amarradinho, tudo fechadinho, né? Até porque, infelizmente, o filme não tem uma continuação, que é uma pena, porque é um filme muito bom, mas que não tem continuação, malditos japoneses. Mas pode ser uma boa porta de entrada pra você que nunca viu Bleach ou nunca conheceu nada de Bleach, pegar o live action pra ver primeiro do que o mangá, o anime, porque o live action consegue deixar o primeiro arco coerente de uma forma que não enrola tanto como as duas mídias principais, mangá e anime. Sendo assim, se você me ouviu até aqui, eu agradeço imensamente pelo carinho e pela consideração. Eu confesso que eu fiquei bem relutante em trazer Bleach pra cá, por não saber falar de algo que me marca tanto até hoje. E por se tratar de uma história muito grande, e que ainda não acabou, né? Esse primeiro episódio, como eu disse, é um piloto, né? É a primeira de uma possível série. Então eu posso, sim, trazer uma continuação e fazer review de outros arcos. Vai ser meio trabalhoso? Vai. Mas o primeiro arco ele é bem facinho de se resumir por não ter muita informação. Já do segundo arco em diante é um pouco complicado, mas eu juro que eu vou tentar dar um jeito de tentar encaixar tudo, de tentar trazer o essencial dos outros arcos. Claro, se vocês quiserem uma continuação do review com delongas sobre Bleach.
E mesmo que vocês não queiram, eu eventualmente ainda vou trazer, porque eu amo Bleach. E foi por causa desse abençoado que eu decidi criar esse podcast e ver animes. Mas enfim, meu povo, novamente, muitíssimo obrigado a todos que me ouviram até aqui. Muito obrigado pelo apoio. Eu vou indo nessa. Até a próxima e um bom anime.